Dessas bandas brasileiras, qual não foi formada em 1983? Letra A, Raça Negra. Letra B, Capital Inicial. Letra C, RPM. Ou letra D, Os Replicantes? Nossa, não faço ideia, Cleber. Não sei. Eu não vou chutar, mas eu vou chutar RPM. Vai lá. Errado, a resposta correta é Capital Inicial, que foi formada em 1982. Todas as outras são de 1983. Caramba. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oi, pessoal, vocês adoram Almeida? Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, nós vamos voltar 40 anos no tempo para relembrar alguns dos melhores discos de 1983. E para participar dessa conversa, nós temos a presença especialíssima dele, Camilo Rocha. Seja muito bem-vindo, você que já participou aqui por mensagens por áudio, mas hoje está aqui gravando com a gente. Seja muito bem-vindo. E aí, pessoal, obrigado pelo convite. Para mim, estou honrado de estar aqui nesse podcast que eu acho muito legal. E, já, como você mesmo falou aí, várias participações. Prazer estar aqui. Chique. Mas antes do que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. E além disso, se você quiser, você também pode ajudar a gente a apoiar. É só entrar em padrim.com.br/podcastvfsm a partir de R$5. Você já tem acesso a conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E você também pode assistir as nossas gravações ao vivo. Hoje temos sala cheia, né, Kleber? Sala cheia, temos aqui o Henrique Almeida, o Pedro Carvalho, o Eduardo Távora, o Fabrício Neri, o Gabriel Cordeiro, Jefferson Kozanieski, Tuane Malman, Beatruzes, Maria Lua, deixa eu passar pra cá que tem mais, o Fábio Júnior, que não é o Fábio Júnior. Eu falei Gabriel Cordeiro e Fabrício Neri ou não? Eu nunca sei, amigo, no último episódio. Você repetiu vários nomes, as pessoas ficaram rindo depois. Você passa pra cá, não mostra os... Não, muda o... Fica Zoom, melhore. Ele muda alguns, melhore Zoom. É isso, gente. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. São R$5 aí que fazem a diferença todo mês pra gente. Muito obrigado. Antes de ir pro programa, Isadora Almeida, você foi ao The Town. Conta pra gente como é que foi, conta como que foi a estrutura, deu ruim, deu bom, os shows que você viu por lá. O que aconteceu nessa primeira edição do Rock in Rio São Paulo? Amigo, então, o festival A Cidade, eu fui somente no dia do Foo Fighters, né? Que era o dia de Rock Music Very Você Loud. é roqueira. Eu sou roqueira, né? Fui de taxinha e tal, roupa preta. Então, eu vou contar a minha jornada. Eu fui de pista normal. Daí eu peguei fila. Fazia tempo que eu não pegava uma fila. Ah, viu como é que é, filho do povão? Gata! Peguei uma fila lá pra ver o Terno Rei, né? Que começava às 3h. E tava todo mundo falando que demorava. Ai, que nossa, impossível entrar, blá, blá, blá. Eu fui no portão 9, que eu sabia que era o mais longe do acesso do trem e do ônibus. Daí eu falei, então acredito que lá vai ser um pouquinho melhor. Deu aquela andada básica lá. Não, eu fui de Uber. Tava barato pra passar o perrengue que ia ser e perder o show. Eu falei, Amiga, quando se é milionário, tudo é barato. Tudo é barato, exato. Deve ser muito bom. Pra mim, mas foi as pesado. pessoas estavam demorando em torno de até duas horas então, pra conseguir entrar. Eu vi gente falando que levou 3 horas pra conseguir entrar. No primeiro final de semana eles tiveram muitos problemas de logística e alguns deles de responsabilidade da Via Mobilidade, né? Que é o terror de uma grande parte de São Paulo. E a maioria das pessoas viu o que se passa vivendo com a privatização dos trens. Elas viveram na pele essa experiência. E aí eu acho que no primeiro final de semana isso foi pior, mas ainda assim no segundo final de semana as pessoas continuaram reclamando da demora pra entrar. Exato, então daí eu tava com medo, daí eu falei, bom, gente, vou gastar nesse Uber que não tá tão caro e vamos lá, porque senão eu vou perder o show. Aí eu cheguei 1h55, os portões estavam escrito que ia abrir às 2h. Eu acho que eles adiantaram um pouquinho, que já tava dando uma andadinha. Eu demorei, desde o momento que eu desci do Uber até entrar lá dentro, 25 minutos. Eu achei super ok. Mesmo assim. Ainda mais pensando que você tem que andar pra caralho lá dentro, é um tempo ok. Exato, super. Aí, enfim, daí eu cheguei lá, logo o primeiro palco que eu vi foi o de eletrônico, que fica
mais ou menos próximo de onde são os palcos alternativos do Lollapalooza, aqueles que ficam mais afastados. E aí, bem bonito, assim, a estrutura é bem impactante, porque parece sei lá, um Hop Hari com, sei lá, gente, é maluquice, assim, é um shopping meio Hop Hari, tem catedral pra casar. É maluquice, tá? É meio maluquice. E aí, tem uns palcos ali meio pombo, que, tipo, sempre estavam vazios, que isso eu fiquei um pouco, assim, chateada, porque era uma programação legal, mas enfim. E aí, que você chega andando bastante, você chega no palco The One, que é o outro palco, e o Skyline, que é o principal. Eu achei tenebroso o jeito que eles colocaram esses palcos, porque não dava vazão para as pessoas. Eu nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu fiquei presa, tipo, eu não consegui ir Eu tava saindo do palco Skyline pra ir ver o Inner City lá no palco de música eletrônica. E aí eu simplesmente não consegui. Porque juntavam os dois finais, né, de público dos dois palcos. Eles ficavam juntos nesse lugar que era tipo um corredor muito estreito pra dar vazão pra 100 mil pessoas. Ou que seja, 20 mil pessoas. Era um lugar que não dava vazão nem pra 1.000. E aí, nesse lugar tinham bares. Ou seja, formavam-se filas. Além de não dar vazão, tinha o pessoal que estava parado porque estava esperando pra comprar no bar. Então, assim, essa experiência pra mim, assim, eu achei muito ruim. Muito, 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 muito. Nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu ia perder o show, eu só consegui porque uns amigos conseguiram me puxar pra eu ir por um outro lugar, assim. Então, se eu tivesse na pista, nesse momento, eu não tivesse conseguido ir por um outro lugar, eu teria perdido o show. Quem comentou sobre isso foi a nossa amiga Soraya Alves. Ela fez um texto em que ela falou sobre como eles chegaram com essa perspectiva de dizer nós vamos meio que sanar aqueles problemas que existiam na estrutura do Lollapalooza. E eles ficaram durante muito tempo falando estamos reformando tudo, estamos fazendo diferente, pipipopopó. E aí ela escreveu: a disposição dos palcos Skyline The One criou um corredor de pessoas confinadas e rodeadas por camarotes. Além disso, acabaram com o famoso morro amigo, que ajuda quem está na puta que pariu a ter uma mínima visão do palco. Botaram o palco em cima do morro. Não há banheiros ao redor do palco principal, só para baixo. O telão do Skyline é uma piada de péssimo gosto, tal qual a reprodução da Faria Lima no cenário. E o público? Bom, a questão é que o Detal tem tantos erros que o evento conseguiu extrair o pior de quem estava lá. Muita grosseria, gente brigando e muita gente simplesmente te atropelando. Eu acho que é do próprio espaço, né? Que as pessoas ficam tensas e irritadas com essas coisas todas. Parecia que você tava enjaulado. Então, assim, no show do Yes, que o público tava super xingando, assim, não queria ver, tava, tipo, meio vaiando e tal. É porque o pessoal também tava irritado, porque não conseguia comprar bebida, não conseguia ir no banheiro, tinha que ficar ali meio preso. Então, assim, eu fiquei chateada, mas… Ou seja, uma experiência real do que é viver em São Paulo. Exato. E o quê? O festival a gente acha que vai ser o refresco, né? Que você vai chegar lá e vai ser paparicado. É um festival, experiência. Mas assim, super bonito, cenografia, aquela coisa. Tipo, parece um aeroporto. Daí o VIP parecia um aeroporto, sala VIP de aeroporto. Aquelas, sabe, vendo aquelas fotos, aqueles negócios compridos, assim, tipo, tudo aeroporto de, sei lá, da Europa. E era meio estranho, mas enfim… Ou seja, a dica só vá se você tiver muito dinheiro. Exatamente. Eu acho que nem sim, amigo, ganhar. porque todas as pessoas que foram de VIP não dava pra ver nada. Voltaram reclamando as mesmas coisas, que a experiência foi ruim, assim. Entendi. Não dava pra ver nada, não dava pra ouvir. De todos os lados eu ouvi reclamações. Exato. Então, e só pra pontuar, tipo… O show do Terno Rei foi o ponto alto do festival. Assim, foi incrível com a Fernanda Takai e com a Mamundi. Fez muito sentido. Foi lindo mesmo, de verdade. Então, assim, eu fui pra ver esse show. Assim, era o show que eu mais queria ver. Tudo certo. O povo cantando absolutamente tudo. Eu fiquei bem em choque, assim, porque não é um palco safe pra eles. É um público bem diferente, assim, né? Que tava lá mais pra curtir Foo Fighters. E fora muita gente rolando, né? Então, mas o pessoal tava tranquilo, porque esse horário não tava ainda super lotado. Mas o palco deles tava bem, bem cheio pro horário. Foi bem legal, então, a experiência. Show do Wet Leg achei bem morno. Achei bizarro colocarem elas de headliner. Isso, tipo, não se faz. O show do Detonautas e do Barão Vermelho, eu fiquei
surpreendida, porque tava explodindo de gente e o pessoal cantando. E eu falei, que ano é esse? Mas enfim, super cumpriu o papel, porque tava lotado, o pessoal curtiu e tal. Então, assim, acho que a entrega foi boa. E a Yes, uma pena que eles tiveram que entrar no lugar do Queens of the Stone Age, porque ficou super errado ali naquele palco. O show do Garbage foi legal, assim, deu uma empolgada, achei bacana. E o do Foo Fighters eu só vi o começo e fui embora. Então o saldo final, eu acho que é o primeiro ano. Tomara que eles aprendam com esses erros de né, mobilidade ali, porque tava muito, 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 muito caótico. E é isso, tentar ver o que eles podem melhorar pro próximo ano. Boa. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Camilo, sempre que a gente grava esses programas especiais revisitando anos específicos do mundo da música, a gente sempre faz uma pergunta que é: onde você estava no ano de 1983? Você já era nascido em 83, Camilo Rocha? Nossa, era nascido há bastante tempo já. O que você estava fazendo em 1983? É o seguinte, eu entrei no ano de 1983 com 14 anos e fiz 15 anos em setembro do mesmo ano. Foi meu primeiro ano do ensino médio, que naquela época era colegial, que se chamava. Não era ginásio? A minha mãe fala ginásio. Ginásio era antes. Era o Fundamental 2. É da quinta ou oitava. Fundamental 2. Lá em Sorocaba é ginásio também. Uhum. Enfim, eu morava onde moro ainda, em Perdizes. Estava na escola, né? Aí comecei a estudar no Colégio São Luís, na Avenida Paulista, que até é um colégio bem tradicional. Eu saí de colégio de bairro para estudar em colégio tradicional. E foi nesse ano, eu acho, no ano anterior, mas uma coisa que foi muito presente na minha vida, era o meu primeiro rádio com toca-fitas que eu tinha no meu quarto, onde eu ficava ouvindo muita rádio e gravando coisas em fita cassete da rádio. Que legal. Essa era a sua relação. O que você ouvia na época, assim, de música? Você já tinha esse apreço total por música ou foi uma coisa que foi crescendo dali pra frente? Foi crescendo dali pra frente. Eu tinha já, claro, alguns discos e tal. Eu tinha, sei lá, um disco que eu ouvia muito nessa época era um ao vivo dos Rolling Stones, chamado Still Life. Ouvia The Police. Eu tinha umas coletâneas também, mas assim, essa minha fase de coletâneas, especialmente na época da disco, quando eu era um pouco mais novo, ou aquela dance do começo dos anos 80, já estava começando a ir para o lado mais de rock, assim. Mas eu ouvia muita rádio, eu ficava ouvindo muita rádio. Eu ficava no meu quarto, eu sempre fui um adolescente super tímido, que ficava bastante no meu quarto, e a música era uma super companhia. Então eu ficava lá passando de rádio em rádio, porque nessa época era isso, né? O consumo de música. Né? Você não tinha acesso a tudo que você quisesse. Então era a época da escassez braba, ainda mais Brasil nos anos 80. Verdade. Então você ficava ouvindo rádio, caçando e mudando de dial toda hora. Perfeito. E olha só o que aconteceu no ano de 1983. Em 3 de janeiro, estreia o Bom Dia Brasil na TV Globo, o jornal matutino da Rede Globo, só começou em 83. Em 19 de janeiro, nasce Ricardo Tada, cantora e compositora nipo-americana e mãe do Renan Guerra, mãe oriental do Renan Guerra. Em 20 de janeiro morre o futebolista Garrincha. Em 28 de janeiro nasce Sandy, a cantora Sandy Júnior. O Júnior nasce depois. Eu fiquei passado que eu descobri esse mês que ela fez 40 anos esse ano. Gato, Por Deus, eu estou velho. Eu tenho 31. Quem também nasceu em 1983 foi o Andrew Van Wijngaarden, o cantor e compositor líder do MGMT. Gatíssimo, nossa, homem lindo da porra. Em 4 de fevereiro, morre a Karen Carpenter, cantora e baterista norte-americana, uma das integrantes do The Carpenters. Em 3 de março, ela que é pisciana, nasce Kelly Key, no dia 3 de março de 83. Ícone. Em 7 de março é lançado Blue Monday, do New Order, que é considerado o single de 12 polegadas mais vendido de todos os tempos. Chegou a ouvir esse na época ou foi mais tarde, Camilo? Mais tarde, acho que eu só fui ver Blue Monday pela primeira vez em 86, né? De novo, escassez, essas coisas não estavam facilmente disponíveis para qualquer um. Era a galera muito alternativa que tinha acesso a disco importado. O New Order nem tinha sido lançado no Brasil nessa época. Verdade. No dia 11 de março nasce o Thiaguinho, cantor aí.
No dia 15 de março, tomam posse os primeiros 22 governadores eleitos diretamente após o golpe militar de 1964. Lembrando, estamos nos últimos anos aqui da ditadura militar, que vai acabar em 1985, e já nesse início de anos 80, a gente tem esse processo ainda lento, porém de reabertura. Em 20 de março de 1983, 7 anos antes de eu nascer, estreia o Video Show na TV Globo. Tudo! Que na época era apresentado, era pelo Falabella ou não? Não, ainda não, eu acho. Falabella era muito novinho. Falabella é só no final dos anos 90, eu acho. É verdade. Não sei quem apresentava. não era. Essa informação eu não tenho, não sou tão velho. Mas, seguindo aqui, em 2 de abril morreu a cantora Clara Nunes, que era um dos nomes mais importantes da música brasileira nessa época, e a morte dela foi uma coisa, assim, bastante impactante. No dia 30 de abril, morre Muddy Waters, o músico de blues norte-americano, um dos nomes mais importantes do gênero. No dia 5 de junho acontece a fundação da Rede Manchete por Adolfo Bloch. A emissora seria extinta em 1999 por falhas na administração e anos mais tarde abasteceria minha infância com Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon e outras maravilhas de animes e tokusatsu. Eu nunca assisti Manchete, acredito. Ah, é que você é novinha, né? Porque não tinha, não pegava no... É que não pegava no interior, Mas não passou depois em outro lugar? Era só na Manchete? Era só Eu na lembro de Manchete? passar no Cartoon depois passou no Cartoon Network. Mas Mas pra quem não, tem mas- acesso, aberto, né? Não, mas eu Não é assisti aberto, então não. na Manchete com meu irmão. você assistiu com seu irmão, provavelmente. É que eu morava no Cavaleiros do interior, a minha Zodíaco, mãe tudo. comprou parabólica só quando a Rede TV já tinha sido fundada. Nossa senhora. No dia 6 de junho, nasce a Kelela. No dia 18... Passada, 40 anos. Olha! Isso que eu ia Black falar. Quarentona. Quarentona. É que, na verdade, ela começou a carreira dela artística mais tarde do que as outras. Tipo, ela começou já com Ah, mas quase é que 30 uma ali, pele né? é uma pele, né? Black Não, no crack belíssima. mesmo, não adianta. Belíssima. No dia 18 de agosto, nasce o cantor Mika. No dia 28 de agosto, a criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, é aprovada pelo primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, realizado em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. No dia 14 de setembro, nasce Amy Winehouse, minha amiga Isadora, que é fã. No dia 24 de outubro, o chefe mafioso italiano Tommaso Buscetta, considerado um dos maiores traficantes de drogas do mundo, é preso pela Polícia Federal de São Paulo, aqui então no Brasil. E ó, tinha muita piada no ensino médio. Por conta do nome, né? Eu já fiquei aqui com vontade de Que era o rir. nome que tava todo dia saindo no jornal nessa época. Busqueta. Imagina eu ficar pronunciando isso na época. E no dia 16 de novembro, morre a escritora Jeanette Claire. Renan Guerra, quem foi Jeanette Claire? Uma das maiores novelistas do Brasil. E várias das novelas Sim. que a gente assiste ainda hoje são remakes de coisas que ela criou, né? É isso. Perfeito. Vamos para os discos aqui, começar sempre pelos discos nacionais. E eu quero perguntar pro Camilo se desses que a gente listou, ou se você trouxe outras coisas, qual que é o seu favorito dos lançamentos nacionais de 1983? Olha, eu vou falar algumas coisas que eu ouvi bastante nessa época. Eu tava olhando aqui, lembrando, eu acho que não tem, né? Vocês não colocaram o Pepeu Gomes, eu esqueci de confirmar se o disco tinha masculino e feminino, é de 83 mesmo, mas é uma coisa que eu lembro que marcou muito nessa época. Ao lado desses sons mais pop, né? Esse pop nacional, eu acho que estava num excelente ano. Se você pegar Gangue 90 e Absurdetes, Lulu Santos e o Hit, né? Tem aí 3 nomes com 3 hits que tocaram assim muito nessa época, né? E era um pop com uma cara, não vou dizer típica brasileira, mas assim, era uma personalidade, né, própria, e foi muito, muito forte, né, nessa época. Então, eu acho que eu diria o Lulu Santos como conjunto ali. Com o ritmo do momento. Isso, que tem várias músicas boas, esse álbum dele. Perfeito. Eu vou puxar logo de cara o meu favorito aqui, que é Caetano Veloso com Uns. Sim. Pra É um mim, um dos meus discão discos também.
favoritos, assim, da carreira do Caetano Veloso. Eu acho incrível o quanto ele alterna entre coisas que são muito estranhas e coisas que são muito pop, muito acessíveis, assim. Eu gosto de tudo desse disco. Eu gosto da capa, eu gosto do repertório. Eu gosto como... Eu falo muito que ele é, pra mim, o C dos anos 80, assim, no sentido de... Às vezes ele vai pra umas coisas mais rock, às vezes ele brinca com a MPB. Eu fiquei felizão um dia que eu encontrei pra comprar o vinil dele. Eu paguei, sei lá, 15 reais, 20 reais. E ele tá conservadíssimo, assim, tipo, acho que parece que nunca foi tocado. Eu fiquei felizão, eu sou apaixonado por esse disco. Eu lembro que um tempo atrás, quando o Deer Hunter anunciou que eles estavam lançando um disco novo, eles citam esse disco como uma referência. Eu sei que vários outros artistas internacionais também gostam desse álbum. Eu sou cadelinha do Uns, assim. Eu também. Inclusive, é o nome do selo dele hoje em dia, né? O Uns Produções. Uns Produções. Que ele adotou pra ser o nome da gravadora dele. Eu acho engraçado que esse disco, ele fica no limiar de soar datado, assim, tipo... Tem algumas músicas que, mas daí é quase tudo dos anos 80, assim. Tem isso, né? Ainda mais no começo. Mas tem umas músicas que hoje em dia soam, tipo, totalmente falar, beleza, o Caetano fez isso ano passado. Mas outras já se fala, tipo, não, isso aqui tá uma carinha, um cheirinho de anos 80 mesmo. E eu levei esse disco pra tocar sexta passada. Fui tocar num bar de vinil aí, chamado Domo Bar. Ai, tudo. Que legal. Aí eu toquei o Eclipse Oculto. Ai, exato. É fantástica. E essa música tocava muito na rádio nessa época. Tanto o Eclipse Oculto como é hoje. Sim. Mas porque Caetano tocava bastante na rádio. E tem esse disco também, tem Você é Linda, que talvez seja um dos grandes sucessos dele nessa época. Essa tocava mais ainda. Essa é a que mais tocava, na verdade. Mas eu gosto muito quando ele vai pra umas coisas tipo Peter Gass, sabe? Que é uma dessas músicas bizarrinhas do Caetano. Então, assim, eu gosto... A própria Uns, o jeito que ele vai brincando com a sobreposição das vozes ali na abertura do disco. Sei lá, eu acho esse disco um dos meus top 10, assim, do Caetano. Eu gosto demais dele. Nossa, esse ano também tem o Marcos Valle, com o Marcos Valle, né? Um dos discos esse é seu, né, Nick? dele. O famoso Disco do Suco. Eu acho que tem Estrelar, que é da música talvez mais famosa que ele fez ali nos anos 80. Esse disco é maravilhoso, assim. Ele tem essa coisa do boogie, né? De ser uma coisa do funk, do soul, assim. Só que bem brasileiro, assim, bem... Com a nossa cara. E eu tava lendo hoje, tipo, Estrelar quase não fez parte desse disco, assim. O maior sucesso do disco quase não fez. Porque ele tinha composto originalmente, acho que em 80, 81. E aí, meio que nessas, assim, acabou indo, mas quase não foi. Então, é muito louco. E aí também esse disco tem Samba de Verão, que é uma versão dele, que é uma das mais conhecidas da carreira dele, né? Então, mas essa música originalmente é lá de trás, assim, acho que se eu não me engano, nos 60, 70. Tá ali no final dos anos 60. Então, ela vem de uma época ali meio pós-bossa nova, assim, que ele fez parte desse movimento. Mas aí, nesse disco virou outra coisa, assim, e é muito lindo. Esse disco, ele tem... Eu não chequei os créditos. O Estrelar tem produção, arranjo do Lincoln Olivetti, né? Isso. Todo também. Então, isso que é um som bem da época, né? Esse boogie brasileiro, como você falou, que na época, na verdade, ninguém usava esse termo. Esse é um termo que veio depois. Se chamava de funk ou de soul, né? Brasileiro. E acho que esse disco é um ponto alto dessa sonoridade, né? Sim. O Tim Maia também vai ter um disco em 83, que também... segue nesse caminho, que é maravilhoso. O Descobridor dos Sete Mares. Exato. E o Lincoln Olivetti estava assim, era o cara do pop brasileiro. Um ano antes ele tinha lançado o álbum com o Robson Jorge, né? Então, Robson Jorge. Exato. E já tinha produzido Rita Lee, depois produzido Gal Costa. Um monte de gente. Incrível, eu amo. Esse ano tem várias coisas pra mim, né, nessa lista. Eu deixei especialmente pra você, eu já sei até o que é. Não, então, mas tem várias outras coisas, porque a gente falou dessa sonoridade muito específica dessa fase. E as coisas que eu gosto, vocês sabem, são as cantoras. E nessa época, nos 80, todo mundo trabalhava que nem uma condenada, tinha que lançar disco todo ano. E eu acho o disco da Gal de 1983, o Baby Gal, uma das melhores coisas dela dos anos 80, porque é antes dela entrar na sonoridade dos anos 80. Porque depois eu acho o Profana, que já vem em 84, confuso. Tem tipo umas coisas muito boas e outras que eu acho assim, datadíssimas.
E o Baby Gal não, o Baby Gal é tipo uma coisa meio roqueira, meio new wave, tem umas coisas interessantes. A capa é chique também, eu adoro. Eu tinha separado aqui ele, eu tenho ele vinil. Ele é lindo atrás. Legal. Ai, que lindo essa capa. Eu nunca Ele tinha é lindo. visto. E ele tem uma produção, uns arranjos, assim, que são anos 80, mas é tipo muito chique, assim, muito interessante. É delicado, não entra na fase cafona, assim, do oitentão, né? Eu gosto. Mas aí, a pessoa que mais tava, tipo assim, não quero essas coisas dos anos 80, era ela. Quem era ela? Maria Bethânia. Porque Maria Bethânia simplesmente… rainha. Enquanto todos estavam fazendo muito sucesso e todos queriam um tecladinho eletrônico no seu disco, a Bethânia, que já tinha feito alguns sucessos muito grandes e vinha de uma safra de discos que estavam vendendo ali na casa de mais de 1 milhão de álbum, ela decide simplesmente fazer um disco acústico. E é tipo meio que a primeira vez que se faz isso no Brasil. Assim, é considerado um dos primeiros pela forma como ela grava. Tipo, tem várias músicas que é só a voz e o violão dela, assim, numa coisa completamente limpa, completamente o contrário dos outros artistas. Esse disco se chama Ciclo. Ele vende na época 400 mil cópias, o que é bem menor pro tamanho que a Bethânia tinha. Mas eu acho que o Ciclo é um dos discos mais importantes da Bethânia, porque ele marca o tipo de coisa que ela vai fazer na carreira dela. Quando a gente pensa em discos de MPB anteriores a esse, tirando esses que eram muito mais pop, aqueles mais quadradões, eles tinham muita orquestração, muitas coisas grandiosas atrás. E a Bethânia tira tudo, assim, ela fica só a voz dela e pouquíssimos instrumentos. Então acho que é um disco bastante simbólico de quem é a Maria Bethânia e como ela sempre faz o que ela quer. Um que também foge um pouco desse universo do que tava rolando desse boogie, funk, soul dos anos 80 é a própria estreia do Bacamarte com o disco Depois do Fim. Bacamarte é um grupo de rock progressivo, assim, que segue por uma via muito diferente do que tava rolando da música progressiva nessa época também. É bem 70 inglês. É bem assim, 70 ali. É considerado uma das grandes obras do rock progressivo, não apenas no Brasil, mas lá fora. Os gringos amam esse disco, assim, tá sendo vendido a preços altíssimos no Discog. É a banda que meio que depois apresenta a Jane do Bock, depois ela segue em carreira grande mãe solo. do Jay Wacker. Exatamente, a mãe do Jay Wacker, que começamos recentemente. E é um projeto bem interessante, eu acho que é bem tua vibe isso, né, Nick? Puta, eu gostei bastante. De fato, eu não conhecia essa banda, eu vi na pauta e falei, vou ouvir. E aí, vou ouvir ainda. É bem uma cara, tipo, prog anos 70 inglês, assim. Lembra, tipo, um Jethro Tull. É muito Pink Floyd ali. Lembra Yes, umas coisas assim, tipo… Talvez eu goste, hein? É bem bom, amigas. Bem legal. E, assim, é muito bem feito, é muito bem tocado. É impressionante, assim. E a voz da Jane do Bock, nas faixas que ela canta, né? Ela canta, tipo, nas faixas pares ou ímpares, eu não sei. Mas tem essa divisão, assim. Tem faixa que é só instrumental, faixa que é só, tipo, instrumental e ela cantando, né? Mas as faixas que ela canta é meio impressionante, assim. Tipo, ela tem uma puta voz. Perfeito. São as faixas pares que ela canta sempre. São 8 músicas. E até um disco curto, pra ser um disco de rock progressivo, tem menos de 40 minutos de duração. Vale a pena ótimo. mergulhar. Você vai gostar. Às vezes tem disco que uma faixa tem isso, né? Exatamente. Bom, acho que a coisa que tá aqui na lista, que é a coisa mais Renan possível, é o Grupo Rumo, com Diletantismo. Porque é o disco que é, assim, o mais próximo que eles já chegaram de alguma vez tocar numa rádio. Então, esse é o disco mais importante deles. E diletantismo, essa palavra maluca… A rádio, cultura, às 4 da manhã. Não é. Eu vou contar a história. Rádio USP. Diletantismo é uma palavra que significa algo que você faz por prazer, e não seria, tipo, como ofício. E eles sabiam que era uma banda de 10 pessoas. Mesmo se eles fizessem sucesso, ia ter que fazer muito sucesso para pagar as contas de 10 pessoas.
Mas diletantismo, de algum modo, tem Ladeira da Memória, que é a faixa mais conhecida deles. E que começou a tocar em algumas rádios e começou a circular. E, curiosamente, eles foram chamados para fazer um clipe pro Fantástico. Existe esse clipe, é muito bonito. Eles estão andando pelo centro antigo de São Paulo, essas coisas todas. Olha. E aí eles acham, se não for agora, não vai nunca. E não foi. Mas acho que é o disco mais interessante do Rumo, no sentido de como eles conseguem pegar as coisas bem estranhas do início, as experimentações malucas que eles estavam fazendo no início, com alguma coisa mais pop, alguma coisa que conversa mais, que são coisas que depois, sei lá, a Ana e o Luiz Tati iam fazer nas suas carreiras solos. Mas acho que é um disco bastante simbólico desse momento meio efervescente que São Paulo vivia nos anos 80, de criatividade, de experiências outras com arte. E aí eu acho que a gente pode puxar a vanguarda paulistana, né? Sim, e tinha outras coisas múltiplas acontecendo, né? Tinha uma cena muito rica nesse ano, assim. E outros artistas trabalhando também, como o Itamar Assunção, a Cida Moreira, outros artistas Barrigo Barnabé. Interessantes. Sim, tanto que é desse ano de 1983 o primeiro disco de estúdio da Cida Moreira, o Abolerado Blues. Ela tinha lançado o Summertime em 81, que é ao vivo. E aí esse é o primeiro oficialmente de estúdio dela. Então é um marco importante também. Mas eu acho que a gente pode puxar aqui, já que a gente estava falando de efervescências, a Gangue 90 e as Absurdettes. A Gangue 90 e as Absurdettes lançam essa tal de Gangue 90 e as Absurdettes. Teoricamente, o único disco deles. É o único disco oficialmente deles, que depois tem outro Gangue 90, mas daí não tem as Absurdettes. Eu acho que é um disco que ele tem uma cara dos anos 80, ele tem uma coisa de New Wave. Tem algumas coisas que são muito datadas, então talvez às vezes as pessoas vão ouvir e, sei lá, a gente fala tanto desse disco que as pessoas vão ouvir e elas pensam, nossa, vocês amam tanto isso aqui. Porque, vão preparados. Porque às vezes ele parece meio mal gravado, tem umas coisas que você fica assim, Mas eu acho que ele Eu acho tão bom. Ele é tão divertido porque é isso que é uma maluquice. E eu recomendo que vocês procurem o livro do disco deles. A Gangue 90 e as Absurdettes, do Jorn Koninklijke, que é um pesquisador gringo. O livro do disco deles é muito interessante porque é outra formatação dessa coletânea. Essa coletânea que é lançada no Brasil pela Cobogó, geralmente são livros muito informativos, né? Que trazem pesquisas e coisas assim. Só que a Gangue 90, nos anos 80, eles usaram muito pó e muito uísque. Então as pessoas não lembravam muitas coisas que tinham acontecido. Aí o que ele faz? Ele monta uma espécie de quebra-cabeça da quantidade absurda de entrevistas que ele faz e tenta contar uma historinha a partir disso. Até porque o fundador da Gangue 90, o Júlio Barroso, ele morreu de uma forma meio estranha, meio escusa. Então não tem as memórias dele para se acrescentarem nessa história. Mas eu acho que a história da Gangue 90 é muito maluca, é muito interessante. Eu fui no lançamento desse livro aqui em São Paulo e as Absurdettes estavam a Alice Pink Punk e a Mae West e Mae East. E tinha um monte de homem velho, assim, 50, 60 anos em volta delas. Tipo, os caras que levaram a Playboy velha da Alice Pink Punk pra ela assinar. Tudo isso no meio da Tapera Taveira. Foi tipo assim, experiências extremamente São Paulo, assim. Então, acho que foi divertido. Cara, revivendo seu crush de adolescência, né? Sim. Exato. A gente já falou bastante sobre esse disco no nosso episódio 200 Momentos que Mudaram a Música Brasileira. E como a gente falou naquela época, eu continuo achando que esse disco pra mim é o que inaugura os anos 80 no Brasil, assim, no sentido de vai meio que montar o conceito estético de New Wave, que depois vai vir Barão Vermelho e toda a Blitz. É meio que da mesma época, mas eu acho que é ali que consolida esse conceito de música pop. É que a Blitz vai fazer 80, tudo né? que a Gangue fazia antes, só que ela vai fazer muito mais arrumadinho e vai ter muito mais, vai dar muito mais certo. Porque total. Nem é tanto mais dinheiro, eu acho que é menos pó e menos whisky. Porque o Nelson Motta também tá. Porque o Nelson Motta também tava na Gangue 90, entendeu? Tinha tudo pra acontecer se eles não tivessem barbarizado tanto. Mas acho que talvez se eles não tivessem barbarizado tanto, não seria tão divertido. Só uma coisa, desculpa falar, mas aqui na verdade a Blitz foi de 82, né? Não é isso? É um ano antes.
Mas eu vou falar uma coisa sobre a Gangue 90, até você trouxe o livro, eu até tinha separado também o livro, eu vou até colocar aqui, ó, que é sobre é um livro que eu recebi um tempo atrás, que são, o nome chama Júlio Barroso Wave, A Nossa Onda de Amor Não Há Quem Corte, que é uma coletânea de várias letras, tem várias letras da Gangue 90, tem várias crônicas do Júlio Barroso, e é muito legal, porque também mostra vários lados, né? O Júlio Barroso era um meio intelectual, né? Pensador aí, lançador de tendências, ele era jornalista, foi editor de revista, né? Ele era uma dessas figuras que acho que tinha muito nos anos 80, que era aquele farol de tendências. Sim, ele era um Pepe Escobar, absurdo, assim, né? Que ela na Folha de São Paulo e apresentava para você escritores novos, diretores de cinema que você nunca tinha ouvido falar, falava de Miles Davis, mas também falava de Boy George, entendeu? Tinha esses caras que eram referências culturais da época. Então, o Júlio Barroso, acho que ele tentou trazer tudo isso para a Gangue 90, né? Sim. De modernizar a música brasileira com essas referências novas. E até estava pensando, ouvindo o Nosso Louco Amor de novo. Se não me engano, deve ser o primeiro hit do Brasil que tem um vocoder na música. Tem um pedacinho que tem, né? Ficam cantando ali a trecho da letra. E eram coisas que eles cantavam no Chacrinha, que eles faziam, as coisas todas. E é o grande sucesso deles, né? Exato. E aí, só pra fechar, aqui tem muita coisa boa em 1983. A gente tem Jardim Macalé com Let's Play That. A gente tem Sandra Sá, na época era Sandra Sá, não era nem D ainda, com Vale Tudo, que é um descasso maravilhoso. Nossa, uma vibe muito Mamundi. É muito, ela total. A voz dela de Amamundi então, é igualzinha nessa época, assim. Sucessora. Exato, sucessora espiritual ali. E não podemos falar... Tem também do Lobo e Chico Buarque com o Grande Circo Místico, que foi um espetáculo musical que circulou pelo Brasil inteiro. Vendeu muito, muito. É um puta disco muito bom também. E não podemos encerrar sem falar dele com Hit, com Voo de Coração, com a música Menina Veneno, que foi a música mais tocada do Brasil em 1983. Só o compacto da faixa vendeu 500 mil cópias, sendo o mais vendido daquele ano, inclusive batendo o fenômeno Michael Jackson, que não conseguiu superar a marca do Richie nesse ano. Assim. Então foi um baita de um fenômeno brasileiro. Hit, seu abajur cor de carne. Exatamente, abajur cor de carne aí. Menina Veneno. Só fazer um comentário rapidinho aqui sobre... você falou de compacto mais vendido, e eu tava vendo... Eu sei que o foco de vocês é mais nos álbuns, mas eu acho que vale fazer um comentário sobre a música do Toquinho, Aquarela, que foi um negócio que não saía da rádio nessa época. E eu não lembro, eu não chequei se tem um álbum dele desse ano e tal, mas enfim, pensando na música, no single, que também tudo saía em compacto nessa época, né? Aqueles discos de 7 polegadas de vinil. Toquinho Aquarela é um negócio assim que você ficava mudando o dial na rádio e ouvia essa música várias vezes em várias rádios. A gente já falou uma vez, eu acho que sobre ela aqui, o quanto essa letra ela é mega melancólica, né? De ela tem todo esse universo da infância no começo e no final ele brinca com a coisa do descolorirá. E aí eu lembro que quando eu era criança a gente cantava na escola, assim, as apresentações de final de ano, e todo ano tinha uma turma que tinha que cantar essa música, assim. E ele fez rios de dinheiro com o comercial da Faber-Castell com essa música, né? Esses dias as pessoas estavam descobrindo, no TikTok, assim, era uma trend. Aí quando você cresce, descobre o significado da música Aquarela. Aí tinha, sei lá, 500 mil likes e as pessoas, nossa, agora que eu me toquei, que é uma música triste. Não, é horrorosa. Eu lembro que criança já chorava. É muito bonito. É muito triste. Muito belíssima. E descolorirá. Vamos pros discos internacionais. Camilo Rocha, se você pudesse escolher um disco gringo de 1983, qual seria da lista? Cara, eu acho muito cruel ter que escolher um disco desses aqui, tem muito disco bom. Mas eu gosto... Olha, vou escolher... Assim, eu sempre falo que é o disco que eu escolheria hoje, mas pode ser outro disco, tá? Mas acho que o Talking Heads, Speaking in Tongues, não é considerado por muita gente, quando se falam dos melhores discos do Talking Heads, geralmente falam Fear Music, né? Ou Talking Heads 77. Remain Light. Remain Light, exatamente. Mas eu adoro esse disco, assim, eu acho que ele tem uma vibe mais solar, assim. Sim. E tem muitas músicas, acho que Burn Down the House nesse disco, se não me engano.
Não, um disco... do disco anterior. Não, é no Speaking Tongues. É no Speaking Tongues, a faixa que abre. É a faixa que abre. Daí depois é o Naive Melody, que pra mim é a mais conhecida desse disco. Não, gente, This Must Be a Place. This Must Be a Place, Naive Melody. Esse álbum é tipo assim, é chuva de alegria, assim, Mas eu acho que é o começo do fim aqui pra mim, porque depois desse disco eu sinto que eles começam meio que se repetir, sabe? Eu confesso que eu acho que os álbuns de antes que eu ouvi, assim, tipo, eu nunca ouvi a discografia inteirinha do Talking Heads. Eu acho que eu parei aí, na cronologia do... não, ano que vem tem o Stop Making Sense. Não, tem o Stop Making Sense ao vivo, e depois tem aquele outro que é Road to Nowhere, né? Que acho que é Little Creatures. Tem o Little Creatures, o True Stories encerra com o Naked. O Naked eu acho bem fraco. O True Stories é depois. Então... Mas o Speaking Tongues é bem bom mesmo. É muito bom. Que já começa um Talking Heads mais acessível, eu acho, né? Pra um público mais mainstream, né? E eles deixam o Brian Eno também, né? Que o Brian Eno produz só até o Remain Light. Esse daí, inclusive, é produzido. Speaking Tongues, eu acho que é produzido, se não é produzido lá, pelo menos tem esse som de lá. É pela banda. Estúdio, não, digo o lugar, né? Aquele estúdio das Bahamas, o Compass Point, que teve um monte de... É um estúdio emblemático, assim, dessa época. A Grace Jones gravou lá. Muita gente dessa época ele tem essa sonoridade de muitos discos, né? Speaking Tongues, eu acho que reflete bastante isso. Super. Então eu escolheria ele, mas, assim, com um certo dó, assim, de não falar, tipo, Echo and the Bunnymen, Porcupine, entendeu? E Country Club, eu acho, assim, não diria que é um dos melhores álbuns, mas é um álbum que é muito representativo dessa época. Sim. Já posso explicar por quê. Fica à vontade para explicar por quê. É o seguinte, que o Boy George era uma figura que me fascinava, assim, quando eu era adolescente, né? E ele era muito, muito, muito popular, assim, de uma hora para outra, e era uma figura muito diferente do que você tinha na época, em termos de... Né, a vestimenta dele, a forma como ele se apresentava, essa coisa ambígua, né? Andrógeno, né? Dava muito andrógeno. E aí... Eu era assim, eu tinha uma questão que, assim, eu era um garoto super tímido e eu acho assim, embora eu fosse hétero, eu era atraído por meninas, me atraía muito esses personagens diferentes, assim, que saía da normatividade, né? Porque, de certa forma, eu também não me considerava um menino normal, porque, sei lá, eu não jogava esporte, eu detestava esporte, eu gostava de ficar no meu quarto ouvindo música. Então, essas figuras mais diferentes, que quebravam padrões, assim, sempre me fascinaram bastante. E o Boy George, acho que foi um dos primeiros que eu prestei atenção. Eu falei, nossa, esse cara aí, o que é esse cara, né? É um cara. Tipo, é isso. Karma Camila. Pois é, e aí nessa chave eu também coloco o Pepeu Gomes falando de masculino e feminino, né? Falando de ser um homem feminino, não fere meu lado masculino e tal. Essas coisas que eu achava bem interessante, assim, tipo, de gente falando isso, né? Quebrando a masculinidade padrão, eu acho. A masculinidade tóxica, de certa forma. Era uma coisa bem anos 80, né? Tinha a própria Grace Jones que você falou, ela também era essa figura andrógena meio estranha. Depois ela vai virar tipo a mocinha do Conan no ano seguinte. Tipo umas coisas malucas, é muito interessante isso. A Annie Lennox também, né? The Rhythmics também. Sim, super. Eu quero ficar aqui ainda nesse universo de música pop, porque nesse ano tem um, entre aspas, duelo, que é Cyndi Lauper com She's So Unusual e Madonna com o primeiro álbum de estúdio dela. 2 discos que pra mim, assim, são excelentes, são a cara dos anos 80. Mas eu quero ressaltar uma matéria da revista Época, que diz eu já tava indo procurar essa mesma matéria. Aproveite os 5 minutos de fama, Madonna. Da época, de 1980. Não, eu escrevi revista Época. Não tinha revista Época. Matéria da época é da revista Veja, a matéria. Ela fala o seguinte: a artista do ano é uma cantora descartável, ao contrário de Cyndi Lauper, que é a mais criativa e canta melhor. Não deve durar até o próximo verão. Daí na foto tem elas duas dividindo ali. E eu gosto muito, é um texto do José Luiz Vieira, diretamente de Seattle, e ele inaugura o texto falando assim: Seattle tem pouca relevância na história da música. Eu acho muito curioso como tudo isso ficou, tipo, muito datado. Não, ele fala ainda, a cidade fria e
Tomorrowland é uma espécie de túmulo do rock. É muito bom essas coisas. Absurdo! Eu acho que ele é incrível, ele inventou a rinha de cantoras pop no Brasil. Exato, entendeu? a rivalidade feminina Ele aqui, trouxe- Tudo, Marco Zero. Ele andou pra que hoje em dia esses perfis pop do Twitter façam esse tipo de coisa absurda. Aí, ó, BC Charts, é isso aí, é bem nessa pegada. Choquei. Mas assim, fora isso, são 2 discos que pra mim são muito bons. O da Madonna em especial, assim, eu gosto demais. Tava reouvindo durante a construção Eu acho esse dessa da pauta Madonna, assim, absurdo. Ele é, tipo, muito redondinho. É, tipo, um disco muito, muito bom. Você fica, meu Deus, ela já chegou, assim, com o pé na porta, né? Um negócio surreal. E as coisas continuam muito, muito modernas, assim. Tem aquele cheirinho de anos 80, mas eu acho que ainda é muito, muito bem acabado, assim. E é um disco que começa com Luckstar, né, gente? Nossa, Por Deus. a entrada com os sintetizadores do Luckstar, que parece que tá começando a cair uma chuva de sintetizadores em cima de você, pra mim é uma das coisas mais maravilhosas. É absurdo esse disco. Eu amo. É a Madonna Esse maior. disco aí, ela tava muito conectada com a cena de clubes em Nova York ainda, né? Acho Sim. que são alguns DJs que produzem o disco, algumas partes de algumas músicas, né? Tem o Mark Kamens, que era um cara DJ de um clube, acho que do Danceteria, que é o nome, esse clube de Nova York chama Danceteria, que deu o nome depois que aqui no Brasil virou um tipo de balada, né? Sim. Danceteria. E o Jelly Bean Benitez também, que foi namorado dela, pegou ela em uma época e foi um dos primeiros produtores dela. Agora, só uma coisinha falando desse negócio da Veja e das cantoras pop, assim, existia um ranço muito forte da crítica especializada contra a música pop, né? Sim. Então era muito tratado como algo menor, algo descartável, Sim, algo para sim. não ser levado a sério, algo que vai durar 5 minutos e tal. Mesmo quando eu comecei a trabalhar na Busy em 1990, tinha alguns críticos, tipo o André Frastieri, os outros que estavam indo numa direção de falar, não é necessariamente ruim, né? Mas ainda tinha esse ranço em 90 e poucos. A Assim. gente fala aqui sempre da Bis, o quanto, tipo, era uma coisa muito negativa e o quanto ela moldou que música pop, pra mim e pro Renan, eu acho que o Renan leu também bastante, eu tinha uma visão, assim, de odiar a música pop por conta disso, por conta desses jornalistas que tinham esse gosto muito mais voltado ao rock Era dos muito anos Rock 70. Wings, né? Tipo, E aí foi um parto pra desapegar, porque era o que a gente Rockismo, né? tinha como... a gente tinha como referência, né? E é muito interessante que Super. outras coisas que são pop, às vezes a gente tenta dizer, nem é tão pop. E, tipo, às vezes a coisa boa daquilo é ser pop, né? Tipo, Exato. a Madonna, o interessante é o talento que ela tem de pegar coisas que são muito undergrounds e transformar em coisas muito pop, muito interessantes. Isso é um talento. Sempre tem o disco é pop, mas não sei o que mais é Sim. legal. Exato. No documentário do George Michael, né, do Wham, que tem aí na Eu Netflix, amei. é muito legal. E ele fala, tem um trecho do George Michael falando assim, pop se tornou uma palavra suja na Inglaterra hoje em dia, mas o que a gente faz é pop mesmo, não sei o quê. Sim. Mas saindo do pop e indo pro indie com R.E.M., Murmur, eu acho esse disco, assim, Esse é bom. espetacular. Ele, pra mim, é a base de boa Esse é parte bom. do que seria esse college rock, o indie rock ali dos anos 80. O R.E.M. já tinha lançado um EP fantástico, mas quando eles se estreiam com esse disco, pra mim isso aqui é estética indie pura, assim, essa capa completamente aleatória, fonte azul ali, inaugura com Read You Free Europe, que é maravilhosa, é um disco cheio de músicas muito boas. Pra mim ele segue como um dos melhores da carreira da R.E.M. até hoje, assim, eu sou completamente apaixonado por esse disco, e ele meio que vai moldar, sei lá, centenas de milhares de outras bandas norte-americanas que vão Sim. começar a surgir nessa época, assim, então, trabalho fantástico. Já que a gente Boa. tá falando de rock, eu vou honrar o rock e trazer o álbum de estreia da maior banda de rock, que é o Sonic Youth, com Confusion e Sex. Tudo. Porque eu acho esse Maiores. disco absurdo, eu acho tudo muito interessante. Eu acho que tem as coisas ali do Sonic Youth, todas as coisas que a gente ama, elas já estão ali de diferentes formas. Eu acho que eles vão explorar várias coisas durante os anos 80 e vão fazer caminhos. Que tem algumas pessoas que não gostam tanto das coisas deles nos anos 80, mas eu acho sempre tudo muito interessante. Eu digo nos anos 80 e nos anos 80, né? Porque eles têm umas outras partes meio malucas ali. Depois de 85 pra frente é só pedrada maravilhosa. Não, mas eu amo tudo do Sonic Youth, então eu acho esse Fã. início assim muito Não, esse disco é interessante. excelente. Ele é muito bom. Eu acho que o Sonic Youth é daquelas coisas que dá pra você ouvir em
tudo deles na ordem, assim, porque daí você vai descobrindo meio que as coisas que eles também iam descobrindo. Acho que isso é muito interessante, porque eu sempre acho muito fantástico como eles conseguem trazer esse universo de música super experimental que eles estavam inseridos e fazer umas coisas, distorcer essas coisas e bagunçar e colocar tipo num liquidificador, assim. Então acho muito fantástico e sei lá, e depois tem eles relançam esse disco, a edição que tá nos streamings e tal, vem junto com o EPzinho deles, o Kill Your Idols, e também é tipo muito bom, então tudo de bom. Já se falou rock, esse ano pro rock tem, assim, uma constelação, principalmente pro hard rock. A gente tem Def Leppard com Pyromania, a gente tem Iron Maiden com Peace of Mind, a gente tem o Dio com Holy Diver, que é um discão, a gente tem os ZZ Tops barbudíssimos com Eliminator, Motley Crue com Shout Out Devil, a gente tem o primeiro disco do Suicidal Tendencies, que é auto-intitulado. A gente tem o Black Sabbath com Born Again, que é aquela capa do Bebê Diabo, que eu amo essa capa. A gente tem o Merciful Fate com Melissa e o Thin Lizzy com Thunder and Lightning. Então, eu ouvi esse ano esse álbum do Thin Lizzy. A galera da jaquetinha de couro ali, ó, esse ano foi espetacular, foi especial, assim. Mas a gente fala do rock que importa, que é tipo Minor Threat com Out of Sleep. Discão! Pergunta pro Kleber, tava ouvindo semana passada. Tem uma amiga deste programa que me mandou mensagem semana passada sobre esse disco, que é fantástico. Gente, eu amei muito, amei aulas. Mas pra frente essa banda aí ia formar simplesmente o Fugazi, né? Então assim... Perfeito. Tudo. Eu continuando no rock, né? Acho que não é novidade para ninguém, mas eu vou escolher o War, do U2, que eu amo. Tua cara, né, amiga? Gente, um fato curioso é que o War, ele derrubou o Thriller do Michael Jackson no topo das paradas britânicas e foi o primeiro number one no charts do UK, né, do U2, que eu achei bem interessante. E eles também, entraram num lugar muito bom nos Estados Unidos, 12ª posição, assim. E esse nesse álbum ano tem incrível, outro ainda, né? Gente? O quê? E nesse ano eles ainda lançam um disco ao vivo, né? Então, só que assim, eu acho que aqui, caras, como que fica melhor? Não dá pra ficar melhor. Um álbum começa, tipo, olha essa sequência, caras. É tipo assim, é Sunday Bloody Sunday, Second New Year's Day. Pronto. Tipo assim, 3 hits, mega hits, maravilhosos. E ainda tem Ford, e ainda tem muitas músicas maravilhosas. Eu sou muito fã. Boa. Antes de eu chamar o próximo do Camilo, aqui eu só ler o comentário do Pedro Carvalho, nosso apoiador. Ele falou: o meu favorito desse ano é o Power, Corruption and Lies, do New Order. Tudo! Grande disco, maravilhoso. Uma das minhas capas favoritas. Eu amo a capa desse disco. Eu acho que é o melhor álbum do New Order. Concordo com você, concordo super com você. Mas destaco também o Infidels, do meu pai, Bob Dylan, que foi o primeiro disco pós-era gospel dele e que ele abraçou 100% os anos 80 e lançou o hit Joker, mano. Camilo, o que você traz aqui do maravilhoso ano de 1983 que você gosta também bastante? Queria falar Bom, tem várias coisas, mas enfim, vou falar do Depeche Mode, né? Construction Time Again, que deve ser dos melhores álbuns, mas assim, acho interessante porque meio que ali começa o Depeche Mode deixa de ser aquela banda mais synth-pop, de melodias mais simples, e começa a trazer um pouco de uma sonoridade mais industrial, que marcou eles aí, né? Especialmente aquele hit, o maior hit desse disco, me deu um branco, agora vou ter que procurar. Mas enfim, já trazendo um som eletrônico mais com sonoridades mais ásperas, assim, né? O que já é influenciado por esse... Everything Counts, o nome da música. E a própria capa do disco, né? Nesse que tem um cara com um martelo. Enfim, eu acho que é um disco bem interessante dessa época. Já pegando a carona do Depeche Mode, acho que o Tears for Fears também, o The Hurt, que é um disco de pop muito elaborado. Tem músicas sensacionais, né? Mad World, Pale Shelter, que já mostrou ali a estreia do Tears for Fears, né? Mostrou uma banda assim, com uma capacidade de criar um pop, mas muito rico, assim, né? De melodia, de arranjo. E ele fez bastante sucesso, mas não tanto quanto o seguinte. Sim. Tinha lá o Everybody Wants to Rule the World e o Shout.
Esse disco do Bowie talvez tenha os maiores hits da carreira dele pra muita gente, né? Total. É aquelas músicas que você ainda toca em festinha ainda. Super. Let's Músicas Dance, para sempre. China Girl, né? Modern Love e tal. E é um disco que fez o Bowie ir pra esse lugar super mainstream nessa época. Que eu acho que ele era mais, pelo menos no Brasil, né? No Brasil ele não era tão conhecido. E acho Até no documentário que saiu ano passado, né, o Moon's Daydream, mostra assim o quanto eles transformam num fenômeno nos Estados Unidos, né, de fazer show em estádio lotado. Então, exatamente. Tem uma aderência pop, um diálogo com o grande público muito grande, assim. Não, eu falei que tem essa cena nos documentários, né, que as mulheres estão loucas, assim, tipo, fãs, histéricas, meio jovens, malucos, apaixonados. É muito legal. É que antes ele tava super no rolê rockista, né? Tipo, todos os anos 70 ali e tal. A fase Brian Eno, né? Trilogia Berlim, que ele tava mega experimental. Mais experimental, né? Daí ele fez o Scary Tava Monster. tava com frio. E esse aqui, tá esse é produzido co-produzido pelo Nile Rodgers, né? Então acho que tem daí não outro tem cenário. Exato. Não tem como. Que aliás, vale mencionar que Nile Rodgers era o grande produtor dessa época, né? Que depois produziu o segundo álbum da Madonna, né? Like a Virgin e vários outros. Total. Fugindo dessa coisa mais pop, porque esse ano tem duas metaleiragens maravilhosas, que é a estreia do Metallica e do Slayer. O Slayer com o show No Mercy e o Metallica com Kill 'Em All. E é um dos meus favoritos, assim, eu sou apaixonado por esse disco. A capa. Cara, é um lado metaleiragem que eu não sou, gente, mas esses discos me levam, assim, e gosto demais, assim. E eu acho que acrescenta um peso extra a toda essa rockeragem que tava rolando, essa coisa bem hard rock mesmo. E traz um peso, assim, fantástico. Sou apaixonado por esses dois discos. Vamos pro contraponto disso, então, com os prog aqui, que tem Yes com 9... Como é que pronuncia isso? 90-125. É que já é uma proposta bem mais pop, né? Tipo, é bem diferente das coisas que produzido pelo Trevor Horn, né? Sim, que é bem tecnológico, depois produziu Frankie Goes to Hollywood. É um disco bem tecnológico, assim. É o que tem Owner of the Lonely Heart, Exato. Né? Nossa, mega hit, para, gente. Que isso? Olha aí, ó a menina do prog aí chegando. Eu amo quando não demora 7 horas. Eu gosto demais. E aí vai ter o Genesis com Genesis também, que é um discão, e o Pink Floyd com o Final Cut. É o último disco com o Roger Waters ali, né? Depois ele casca fora. E esse é um Genesis mais pop também já, né? Já, tudo aqui é aquela é quase um art pop, art rock, assim, uma coisa meio bem mais acessível, radiofônica, né? Nessa época o prog mesmo já tinha meio que morrido, assim, né? Tipo, ninguém mais, sem tempo. Tinha ficado só em Águas Claras. Renanzinho, o que você curte aqui do ano de 1983? A minha outra mãe, que fala em Língua dos Anjos, Elizabeth Fraser e o Cocteau Twins. Cocteau Twins com Head Over Heels. Tava esperando. 100% da fase em que a gente não entende uma palavra que a Elizabeth está pronunciando. Mas é isso, você se sente ouvindo a Língua dos Anjos. Eu acho que essa fase inicial do Cocteau Twins é tipo… Nos primeiros momentos você fica muito… O que eu tô ouvindo? E daí depois é como se você fosse arrebatado. E daí você foi transportado para alguma coisa muito maior e muito interessante, assim. Então eu sou muito apaixonado por essa banda. Eu acho que, por mais que tenha os outros discos que são um pouco mais acessíveis, eu sempre acho que vale voltar para os primeiros discos deles e ouvir, porque tem muita coisa legal para ser descoberta. Tem uma história interessante sobre o Cocteau Twins do Japão, que no Japão, pelo menos nessa época, tinha essa prática de todos os discos importados que saíam lá, vinha com encarte com todas as letras e a tradução em japonês. Inclusive os do Cocteau Twins. Eles conseguiam tirar as letras, mas tinha lá as onomatopeias, que a Elizabeth Fraser cantava, os vocalizes, etc.
já que você falou de Japão, coloquei 2 na lista aqui que eu gosto demais. É a época do auge do city pop aqui, vai se estender até o final dos anos 80. E nesse ano em específico tem 2 discos que são mega cultuados. O primeiro é o da Henri, com Timely, que é um disco super veranil, gostosíssimo de se ouvir, assim, é um dos essenciais da lista do city pop. Esse disco é absurdo. Ela é uma gracinha nesse disco, é uma amo. coisa muito bonita, muito bem produzido, muito bem tocado. E outro que também é muito icônico, esse é muito mais pela questão da capa que acabou viralizando e por uma música ou 2 em específico, mas é a Tomoko Aran com Fuyuku-kan, que é outro disco, assim, muito bonitinho, ela com a toalhinha na cabeça, assim, então são 2 discos bem referenciados quando a gente fala bastante de city pop. A Henri ainda tem o Biquíni desse ano, que é bem legal. Bom, é muito bom. Eu não lembro se é Ela antes ou tem depois. toda uma sequência de discos que tem essa pegada meio litorânea, veranil. Então ela é a menininha da praia, assim. Não, esse começo gosto dos demais 80, ela tava voando, assim. E tem outro que é legal também, Sim. do Tatsuro... cadê? Yamashita? O Melodies, desse ano também, muito bom. É bom, é bom. Ele, A capinha inclusive, amarela. é produtor de boa parte desses discos, ele é multi-instrumentista. Eu já recomendei alguns dos outros discos dele aqui que são fantásticos, vale muito a pena mergulhar. Mas indo ainda nesse território japonês, só que por um outro viés, tem o Mariah com o Taka no Hibi, que é um muito bom, projeto meio de... É bem experimental, de arte rock, jazz, assim, mistura vários elementos. É uma banda que tem uns 5 discos, assim, o principal idealizador, ele é um multi-instrumentista fudidaço, mas o que eu mais gosto, que eu também já trouxe aqui uma vez, é a Midori Takada com Through the Looking Glass. É um disco que você só vai encontrar, sei lá, no YouTube e no Bandcamp, é um disco de música ambiente, assim, muito bom. A capa lindíssima, assim, é um projeto mega contemplativo, onde ela transita por entre ritmos de outros países, mas sempre utilizando de pequenos diálogos com a música japonesa. Então, são 2 trabalhos mais experimentais. Esse ano tem coisa também do Yellow Magic Orchestra. Exato, tem um 2 disco discos. deles ali, mas esse eu prefiro ouvir muito mais do que o Ryuichi Sakamoto lançou, que é o Merry Christmas, Mr. Lawrence, que eu acho que talvez seja a música mais conhecida da carreira dele ali. A trilha toda é lindíssima, assim, e vale muito a pena. Pra explicar pra quem tá nos ouvindo, a trilha é do filme do eu sempre tenho dificuldade de falar. Nazija Oshima, de mesmo nome, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Protagonizado pelo Bowie. O Bowie e o Ryuichi Sakamoto tendo uma tensão sexual absurda. Absurda! E a gente pensando, o tesão no exército foi inventado neste filme. Kleber, vou puxar o da Eu já sei qual que você vai puxar aí. Ai, gente, Koyaanisqatsi. Maravilhoso. Maravilhoso. É tipo assim, primeira vez que eu ouvi na faculdade, minha cabeça derreteu. Eu virei a maior fã de Philip Glass. Graças a Deus, já vi 2 vezes o velho. Tipo assim, não dá. E o filme também, eu já recomendei aqui, acho que algumas vezes. No podcast, quem nunca viu, é tipo assim. Mas assim, com ressalvas, não espere ver um filme com uma narrativa. Não, isso que eu ia falar, não, calma. É um documentário, É um filme uma trilogia, né? São 3 filmes. Exatamente. É que às vezes vai os novinhos que ouvem a gente assistir, sei lá, ver um filme da Marvel e aí é outra Tá achando que é indicação da Isadora, não é? Porque as do Renan eles já estão preparados, viu? Exato, não é Besouro Azul, gente. Não é Patricinha de Beverly Hills. É um negocinho mais pesado, contemplativo, mas vale a pena também, hein? Para aprender. E eu posso seguir aqui e falar um outro? Vai preciso lá. muito falar? Que eu tô achando estranho ninguém falar ainda, que é o Synchronicity, o último álbum do Eu deixei pra Police. você e pro Camilo, que eu já vi falar eu ali amo. E também foi gravado lá no Air Studios, que eu já falei aqui 500 vezes, o estúdio lá em Monte Serrat. Gente, eu acho esse álbum maravilhoso. Tem simplesmente Every Breath You Take. Tirou o Michael tem Jackson. todas as músicas. Tem, calma assim. Big Hit é King of Pain, Every Breath You Take. Qual outra que é grande hit desse álbum? Não é, só as 2, assim, tipo, os mais gigantescos. E esse álbum tirou o Michael Jackson depois de 37 semanas no topo da Billboard com um Thriller nos Estados Unidos. Muito bom. É o maior sucesso comercial, né? Daí depois eles acabam e cada um vai seguir, assim, o Sting gigantesco. Essa é a grande glória para qualquer artista dos anos 80, né? Tirar o Michael Jackson do primeiro lugar. Já teve 2 aqui. É isso.
Eu queria, na verdade, trazer de novo, eu aqui falando de singles, mas enfim, teve os singles de rap que saíram nessa época, porque o rap não tinha, eu acho que talvez tinha um ou outro álbum, assim, né? Não era ainda um gênero de álbuns, mas foi o primeiro single do Run DMC, que saiu em 83, que é os Sucker MCs e o It's Like That, né? Eles meio inauguraram um novo tipo de sonoridade do rap, mais agressivo, assim, já tinha essa coisa da guitarra, né? Que depois eles tornaram bem conhecida com a versão da música do Aerosmith, na Walk This Way. Também saiu o Grandmaster Melly Mel com White Lines, que é uma música que um baixo que foi super sampleado, uma música que fala de cocaína e tal, foi bem um hit bem underground. E também saiu um single do Cybotron chamado Clear, que depois foi sampleado pela Missy Elliott, mas o que é mais interessante do Cybotron é que um grupo onde estava o Juan Atkins, que depois foi o fundador, né, do techno. E falando em techno, também em 83 é meio que o marco zero da house, né? Estava começando ali a se formar em Chicago e gravaram a primeira música considerada o primeiro house da história, né, que é uma faixa chamada On and On, do Jesse Saunders. Foi lançada em janeiro de 84, mas ela foi já gestada em 83 e já estava rolando essa coisa dessa sonoridade nova, que os caras estavam experimentando botar bateria eletrônica em cima da disco, etc. Sim. Meio que se formando a coisa ali. Então acho legal pontuar essas coisas dessa época também. Bom demais. Perfeito. Eu posso puxar um... Vai lá. Eu queria, falando também dessas inovações, assim, eu acho legal falar do Cliques Modernos, do Charly Garcia, que eu super entrei agora nesses últimos anos. Toda latina. Toda latina. É super interessante. Esse álbum é o segundo do Charly em carreira solo. Ele vai gravar lá no Electric Lady Studios em Nova York. E aí ele compra vários instrumentos. E aí ele acaba usando também sintetizadores pela primeira vez na música argentina. E aí muda, né? Porque o primeiro álbum é bem mais um rockão. Tem uma coisa meio prog. E aí vira meio new wave. Tem gente que fica irritado. Mas é clássico que ele faz 4 álbuns no Luna Park, tipo, esgotados na Argentina. E na banda ainda o Fito Páez estava tocando. A Iconic tem naquela série que eu já recomendei aqui, que é a história do Fito. Aparece um pouquinho sobre essa época do Cliques Modernos. É um baita álbum. Eu amo como esse disco virou meio que o queridinho do Rate Your Music, né? Que o Rate Your Music, a galera, tipo assim, é o indie do indie. E esse disco tá, tipo, entre os mais bem avaliados lá. Ah, é? O Rate Your Music, eles adoram uma bizarrice, uma vanguard, e esse disco tá entre os melhores do ano de 83. Nossa, assim, né? gente, Ele tá calma, se eu não me engano, ele tá também, em segundo ou primeiro da lista, assim. Calma também, calma. Já que a gente tá Vai falar do Variações? Isso, aproveitar que a gente tá fora em outras pessoas falam outras línguas que não inglês. Vamos falar português com o Anjo da Guarda do Antônio Variações, o cantor português. Eu acredito que eu já recomendei ele aqui algumas vezes. Eu sou completamente psicótico com o Antônio Variações, porque tudo dele me encanta e eu acho que é 100% essas coisas que a gente deve ficar recomendando, que nem Gang 90. Aí as pessoas vão ouvir, elas chegam no disco e ficam, meu Deus, vocês realmente gostam disso. Mas é porque o Antônio Variações era uma figura que fazia essas misturas entre o que estava surgindo de new wave, pop, rock, todas essas coisas, com coisas que ele era apaixonado, como por exemplo o fado, a Amália Rodrigues, todas essas coisas, tanto que nesse disco tem uma regravação dele de Amália Rodrigues, e ele modifica de alguma forma essas possibilidades de se fazer música pop portuguesa, assim, é muito interessante porque sei lá, no Brasil a gente vai ter uma profusão gigantesca de artistas criando coisas malucas nos anos 80, mas Portugal era sempre um pouco mais devagarzinho nesse cenário. E é muito triste porque, tipo, o Antônio Variações, esse é o primeiro disco dele, vai ter um segundo disco em 84, mas ele falece em 84 e ele é a primeira pessoa, primeira celebridade portuguesa a falecer em decorrência do HIV/AIDS, e historicamente a família dele tentou esconder essa informação, mesmo nas novas biografias eles ainda tentam, tipo, apagar essa informação como se fosse, tipo, sujar a história dele, assim. E é realmente interessante por ele ser uma figura de vanguarda, e ele é imageticamente uma figura interessante. Acho que o Antônio Variações vale ser descoberto, assim, tem canções muito lindas, e é nesse disco que tem
O Corpo é que Paga, que é tipo um dos grandes hits dele e é tipo muito, muito bonito. É isso. Perfeito. Só pra encerrar aqui, a gente tem Violent Femmes com um disco homônimo. A gente tem o ESG com Come Away With SG, Brabo. que é uma das bases aí do LSD Sound System. A gente tem Billy Idol com Rebel Yell. A gente tem o Lionel Rich, outro grande concorrente do Michael Jackson nessa época, com um discaço, que é o Can't Slow Down. É só hit em cima de hit. A gente tem o maravilhosíssimo Tom Waits com Swordfish Trombones, que é um dos grandes álbuns da carreira do Tom Waits. Eu gosto mais da fase dele dos anos 90, assim, mas esse disco é essencial. Daniel Johnson com 2 discos muito bons esse ano, o Hi, How Are You e o Hip Jump Music, que são bem icônicos. Outro artista da lista que a gente recomenda sempre, a pessoa vai ouvir e fica, meu Deus, eles recomendaram. Por que vocês gostam disso? Um abraço pro Lúcio Ribeiro, que tem até tatuagem do Daniel Johnson no braço. Swans com Filth, a gente tem The Fall, a gente tem Bauhaus, a gente tem... O que mais que tem aqui, ó? Tem Billy Joel, Paul Simon, The Waterboys, tem Paul McCartney, Bonnie Tyler, Yazoo, Stevie Nicks, Point Sister e Nena com 99 Luftballons, que foi um dos grandes sucessos dos anos 80, é lançado em 83. E só falar uma coisa sobre a Nena, é uma instância rara, talvez a última vez na história que um hit cantado em alemão fez sucesso no Brasil. Né? É muito específico isso. E não foi o primeiro, foi o segundo, não, o terceiro. Porque antes tinha o trio foi no anterior, 82. Nossa! E teve Spider Murphy Gang, que tinha um hit em 82, acho que Nossa, foi uma coisa então, Alex. Mas só depois seria o quê? Garota de Berlim. Isso que importa. Exato. Fechamos, meus amigos, o ano de 80. Fechamos não, conseguimos passar por algumas das obras mais relevantes tem muita aqui, coisa, mas não dá pra falar muita coisa, como sempre. E a discussão continua lá no nosso Instagram ou no Spotify. Vai lá e conta pra gente na perguntinha qual é o seu disco favorito de 1983, qual é a sua música favorita de 1983, que a gente lê na próxima edição do programa. Camilo Rocha, muito obrigado pela sua participação. Eu falo em nome dos 4 aqui, é uma honra enorme ter você aqui, a gente gosta muito. Eu já te enchi o saco no C6 Fest bebaço, falando que eu amava você. Pô, eu adorei, foi um carinho legal. Mas eu reforço aqui, é muito importante pra gente, eu acho que você é meio que uma formação, uma base, em termos de música eletrônica principalmente, eu acho que você abriu muitos horizontes aqui. Então, uma honra enorme ter você gravando com a gente hoje aqui. Eu já tava tietando ele antes do programa, então assim... Honra minha, eu curto muito o trabalho de vocês, assim, não só aqui no podcast, mas individualmente também, sigo todos aí. Pô, muito legal estar aqui trocando essa ideia com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas muito recentes que a gente não para de ouvir. Ah, olha só, e o que você traz? Bom, algumas coisinhas. O Gabri, aquele cara que a gente já tinha falado aqui bastante, que lançou disco esse ano, o Don't Rush Greatness, ele voltou com uma musiquinha nova que chama Race. É bem boa, bem maluquinha. Race? Race? It's a race thing. Essa referência aqui, ó. Hã? Não entendi. É que tem uma cena de RuPaul que eles falam Drag Race, aí as competidoras negras falam Race? Race? It's a race thing. De raça. Meu Deus. Race? Eu vou mandar um vídeo, você vai rir, Nick, você vai gostar. Mas enfim, essa música faz parte do próximo EP dele, que chama Provisões de Emergência, que é basicamente roubar o PC dele, aí essas músicas ficaram salvas no HD, então ele recuperou essas coisas. Enfim, música muito boa. A próxima dica é o Dom L com Lili. Ele lançou no dia 7 de setembro, né? O dia da nossa... Independência. Nossa, procuramos independência. E... Procuramos independência. Do caralho.
Enfim, Dom L é foda, né? Tipo, brabo demais. Nós gosta. É uma parceria com Terra Preta e Altiniz. E a produção é do Derek Cabreira. Ia recomendar também. É uma coisa meio jazz caribenho, assim. Puta, maravilhosa essa música, letra fodida. Epa! Enfim, maravilhoso. Outra dica é a Marika Heckman, que ela tá sumida há uns 4 anos já. Sumidíssima! Ela voltou essa semana com uma música chamada No Caffeine. Bem boa, bem interessante, bem eu gosto rockista. da gata. Eu gosto dela. O último disco dela chama Any Human Friend. Foi lançado há 4 anos, né? Então… Faz tempo. Então, um tempinho aí. E aí, de discos, /EP, /coisas. A Tinashe lançou um disco chamado BB Angel. Olha o Nick indicando a Tinashe. Pô, tava maravilhoso. Vocês estão vendo isso? Que maravilhoso. Eu não sei se é um disco ou um EP, porque… Se olhar açucarado aí. Porque só tem… Ele é simpatizante. Ele é o S. Só tem 20 minutinhos, são 7 músicas, passa super rápido. Isadora, você que gosta de coisas VaptVupt, Sim. ouça porque tá maravilhoso. E minha última dica é o contrário disso, que é o Youssef Dayes com Black Classical Music. Tem, sei lá, acho que 19 músicas, 1h20 de disco, assim, é um negócio gigantesco. Mas é uma passagem bem interessante por, sei lá, tudo que é muito formativo pra ele enquanto música. Então tem jazz pra todos os gostos. Acho que ele se perde um pouco, talvez é um pouco longo, podia ter uns 20 minutinhos a menos, pelo menos. A galera se passa, né? Mas, enfim, é o primeiro disco dele, ele tá chamando gente pra caramba, então tem Shabaka Hutchins, tem o Masego, tem o Tom Misch, tem bastante convidado e é um disco bem interessante. E é isso. Boa, a Blow. Renan War, o que você traz, minha linda? Bom, vou reforçar a dica aqui da semana passada do senhor Nick Silva, do Sofia Chabal e… eu ia reforçar também, tá muito bom. Reforcem todos, música do Esquecimento, achei muito gostosinho, acho que é como nosso amigo Nick tinha falado, uma evolução dentro do universo deles, mas eu acho que é muito interessante como… Você pode evoluir sem deixar de ser divertido, sem deixar de ser leve, sem deixar de ter todas aquelas coisas positivas que era essa coisa de, às vezes, não se levar tão a sério, de fazer algo que é um jogo mais divertido. Assim. Então, achei muito interessante. Música do Esquecimento. Perfeito. Singles. Quem lançou single foi um produtor alemão chamado Mad Rod, em parceria com o No Porn, chamado Chiclete. Achei bem interessante, Fala de novo. Chiclete. É tipo o clássico do No Porn, só com uma batida mais forte. Esse produtor vai lançar o seu primeiro disco chamado Sad Behavior no dia 18 de setembro. Achei essa faixa bem interessante, bem curiosa. Quem lançou single novo foi o Evan Christ, On Angels. Eu ia recomendar, estão roubando tudo hoje. Mas ele é um artista que algumas pessoas podem conhecer porque ele trabalhou com o Kanye West no Kanye West lá no Jesus. E ele é um nome super interessante, mas ele é meio relapso com o trabalho. Aí, às vezes, ele ficava sumido durante muito tempo. Mentira, que ele trabalhava com muitas pessoas, muitas coisas. E aí, é só esse ano que ele vai lançar o disco de estreia dele, oficial. Menina! Que vai se chamar… Isso mesmo, sai no dia 20 de outubro pela Warp Records. E achei essa faixa, esse single On Embers, super interessante. Muito bom. Bem barulhento, bem maluco, assim. Então, o trabalho, esse disco vai ser tipo uma pesquisa dele em torno da trance music e todas umas possibilidades em torno disso. Achei bem legal, então estou curioso. Adorei também. De EP, nesta quinta-feira que vocês nos ouvem, no dia 14, está saindo o EP do LA e RR, aquela dupla que eu tinha recomendado anteriormente. E aí, eles lançaram agora o EP chamado Engano Chegando. Achei super divertido, acho que tem essa coisa meio indie rock misturado com referências de jazz. Tem umas letras super interessantes, achei bem legal. Então, LA e RR, Engano Chegando. RR Soares. Ai, que horror. Essa parte não, apaga, Nick. Discos. Tudo apaga. Ele acha que o Nick é um apagador ambulante. Aqui. Ele vai apagar essa parte sua também. Vai apagar. Enfim, discos. Alzira E
com o Corte, retornou com seu segundo disco, que é esse disco do encontro dela com a banda Corte, né? Chama Mata Grossa. E achei super interessante. Pra quem não conhece esse trabalho da banda Corte com a Alzira, é alguma pegada bem mais pesada, assim. Tem alguns músicos bem importantes aqui da cena de São Paulo. Alguns deles chegaram a tocar com o Bexiga 70. E acho bem interessante essa proposta que eles vinham apresentando no trabalho anterior. E nesse trabalho Só Cresce. Tem participação do Ney Matogrosso, da Alice Ruiz, dos irmãos dela, TT Espíndola e o GR Espíndola. Tem participação do Peripane, da Yara Renault, dos Marina. Então acho que é um disco bem interessante. Para quem é de São Paulo, nessa sexta, no dia 15, tem lançamento do disco no Sesc Avenida Paulista. Então vale colocar na agenda se por acaso se interessarem, Cira. E acho que a minha última dica de disco é uma dica conjunta com meu amigo Kleberson, que é a nossa irmã, nossa prima sapatão, Romy XX, a Romy, que ela lançou Mid-Air. Fofa. Eu achei uma delícia, assim. Eu acho que ela consegue passear por esse universo da música eletrônica de uma forma muito interessante. Tem aquela melancolia que ela traz do XX, mas eu acho que tem muitos novos caminhos e possibilidades que ela abre dentro desse universo solo, assim. Acho muito interessante ver eles desenvolvendo seus próprios trabalhos e ver eles crescendo, nossas crianças crescendo e amadurecendo. Eu acho muito bonito como a Romy se mostra cada vez mais livre, assim, para falar sobre temas que são importantes para ela, sobre coisas que são bastante íntimas. Então acho que Mid-Air é um disco super bonito da Romy. Para quem não ouviu, vale ouvir. Lembrando sempre que o Kleber organiza todas essas recomendações nos linkzinhos aqui embaixo para você. Vai adorar, Isa, é bem pista. A produção do Fred Again. Nossa, a música do Fred Again é muito boa. Não, todas as músicas todas? são com o Fred Again. Mas só tem uma lá que tá produtor como feat. Ele colocou uma como feat, mas Entendi. ele é quem produziu. Só pra aparecer o nominho. Boa. É Ele diz que é ele, Stuart- curtinho, é gostoso de ouvir, assim, tipo, meio Boa. Ai, É delícia. ele, o produtor executivo, o Stuart Price, que é o cara que já trabalhou com Dua Lipa, Madonna, assina algumas das produções Só os também. brabo. E o Jamie XX também faz a Só os coprodução brabo. de algumas das faixas. Gente, essa semana eu só ouvi, e que bom também que eu só ouvi isso, porque eu achei bom, eu fiquei só ouvindo isso mesmo. É o novo álbum da Tisa, que o meu amigo Kleber tá Fati. muito bom! Ai, Trip como ela é Night boa! Love. Como ela é boa! Gente, ai meu Deus, a garota não para. Ficou, parecia que tava, né, sumida. Aí voltou e agora fica lançando álbum toda hora. Pode continuar que esse tá bem bom. Tem também coprodução da Mika Levi, né, novamente. Ai, Parçazaça dela. E, gente, que delícia. Não sei explicar. É as maluquices da Tears, assim, é uma coisa bem... Tem um lugar ali que é um R&B, mas é experimental. Eu acho que ele é essencialmente um disco de R&B, mas ela vai né? metendo, por exemplo, naquela Camadinhas. Tidai CUV. É um shoegaze praticamente, assim, tem uns Então, ruidão, ai, umas quebradeiras, assim. Eu acho que tá muito bom. Eu amei. Eu amo a capa que é tirado com um celular Nokia exato, com 3520, sei lá. BlackBerry 2000, sei lá. BlackBerry Cara, entregou sua idade, Isadora. Os jovens que nos ouvem nem sabem o que é o então, BlackBerry. nem sabe o que é BlackBerry. Cara, achei muito foda. E eu não tenho certeza, mas desde o início ela era da Domino Records? Era, desde o Desde o primeirão lá? Domino, Desde é, Devotion? isso. Tá, não lembrava. Enfim, gostei muito e é isso. Eu acho que vai entrar na minha listinha de final de ano, talvez. E você, meu amigo Kleber? Vamos lá, começar pelo single. See You, Space Cowboy, banda que eu já venho recomendando há algumas semanas, lançou uma música inédita chamada Rhythm and Rapture. Ela é uma música declaradamente inspirada em Foes, Cut Off Your Hands e Block Olha, Party. tudo. Então, assim, os emos, os screamos estão revisitando o indie dançante dos anos 2000. Tássia Reis lançou uma música inédita muito boa. lindíssima, Ofício de Cantante. Ela que é conhecida ali pela relação com o rap, com o R&B, com o neo soul, se joga de cabeça nesse samba deliciosíssimo, que eu sei que o meu amigo Renan também gostou. Sim. Discos, Sparkle Horse, o projeto do Mark Linkous, que faleceu há mais de uma década, teve o primeiro álbum póstumo lançado. Trabalho maravilhoso, chama Bird Machine. A curadoria foi feita pelo irmão e pela cunhada do Linkous, assim, então eles pegaram só a nata da nata, muito bem trabalhado.
Andy Mile, cantor e compositor trans norte-americano, lançou The King. Descasso pra quem gosta de um art pop, pra quem gosta de Perfume Genius, pra quem gosta de Enony, vai se interessar muito por esse disco que tá bem bonito, bem caprichado musicalmente. The Chemical Brothers não tem condição, é só ser. Os maiores! Nossa, eu não vi. For That Beautiful Feeling, descasso. É uma festa em formato de disco ali. É o set pronto, embaladinho pra você tocar. Você dá o play e vai dançar porque o disco se resolve por conta própria. Ai, gigantescos. James Blake voltou com Playing Robots into Heaven. Esse eu ouvi. Adorei. Estou comendo de garfada. Nossa, o menino tá vivo, né? E eu acho assim, miga... Nem a Jamila Jamil destruiu ele. Nem ela consegue destruir nem ela ele. conseguiu. Mas assim, Isadora, eu em algum momento fui me afastando da obra do James Blake e achava que as coisas meio apáticas. Por isso, fiquei feliz de ter me surpreendido tanto com Playing Robots into Heaven. É ver o tweet que ele tá lendo, mais Isadora, barulhento, inspirado e Ai, estou com ele. Crítica do Pitchforker, Renan Guerra. Deu um best new musical. Eu gostei porque, assim, a gente é velho do tempo que o James Blake era só produtor. Cara do EP antigo, mas tem os R&Bzinho dele ali. Tem umas músicas que são bem pista. Tem uma música que é um batidão, assim, fudido, ai, que bate ali. Cabelo. Muito bom. Mas óbvio que não posso encerrar a semana sem não falar dela, da menina Olivia Rodrigo com Guts, novo álbum de estúdio pra ajudar a ficar dela. brava. Eu gostei demais, assim. Não vi. Não acho que... Não ouvi, vou ouvir depois. Cara, tá bem mais rock e menos pop. Eu acho que ela foi muito inteligente e não se repetir nas questões, tipo... Era um disco muito de adolescente, o Soar. Eu acho que... Sim. E ela foi muito inteligente e falou assim, cara, eu não posso mais repetir a mesma estrutura pra esse disco. Então é um disco muito mais rock. Ela deu uma entrevista recente, eu acho que pra Rolling Stone, não tô lembrando agora, onde ela cita a importância do Jack White pra esse disco, o quanto ela teve um contato maior com ele durante o processo de produção desse álbum, o que traz algumas guitarras que são muito parecidas dos discos do White Stripes ali. A própria... como é o nome do último single? É o Bad Idea Right. Tem umas guitarras ali que parecem muito do Jack White mesmo. Então eu acho que é um disco que ela fez uma transição muito interessante. E eu tenho certeza que esse show no Lollapalooza Brasil de 2024 vai emocionar. Porque assim, tá pensado pra ser ao vivo isso aqui. Eu achei um disco bem baladão, assim. Bem, tipo... Baladão? Que palavra é essa, Nick? Nossa, não, um balada velho. No sentido de... baladão. De ter umas músicas mais, tipo, devagarzinho. As baladas, assim. Os baladões. Só as românticas. Entendi, balada, não balada festa, balada. Entendi. Eu gostei, assim, eu só acho que eu não sou demográfico, mas... É um disco interessante, assim. Porque tem umas você músicas é fora muito do boas. Brasil, você... Não, eu sou velho, é diferente. Eu achei curioso as pessoas assim, porque as letras delas são muito bobinhas, ou não sei o quê. Eu fico assim, gente, ela tá explorando uma sonoridade que é meio rock, meio punk. Tipo, desde quando essas letras foram tão complexas assim, que eram grandes tratados, assim, o rock teve grandes tratados agora que a letra dela é super diferente do que o gênero propunha. Por favor, sabe, vamos encher outro saco de outro. E achei divertido, achei que é tipo assim, tipo quando você escuta os primeiros discos do Hole e você fica assim, eu sou muito roqueirinha, adoro, eu gosto assim. Eu gostei, achei bem divertido. Do quê, amigo? Eu não entendi. Do Hole. A banda da Courtney Love. A banda, menino. Hole, eu tô com tipo H-O-W-L, Hole na cabeça, não Hole. Não, é Hole. Entendi, Quando você sente a Liv Tyler nos anos 90, entendeu? A gente precisa ter alguma Liv Tyler da geração. Acho divertido. Eu concordo. Boa. É isto. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Chegamos no nosso último bloco do programa. Que bloco é esse? Renan Guerra. Nesse bloco a gente dá dicas atemporais, o que quisermos. A gente inventa dicas. Se a gente quiser, a gente requenta a dica. A nossa dica a gente inventa pra se distrair. Bom demais. E o que você traz, Renan? Bom, eu trago um documentário que eu tava há muito tempo querendo ver, que eu tinha perdido no Inédit, porque foi o hit do Inédit, foi tipo babado, que foi o Chic Show. Eu também. Chegou agora ao quero muito Globoplay.
E é, tipo, excelente. Excelente. O documentário tem direção do Felipe Giuttini e do Emílio Domingos. E ele conta a história do Baile Chic Show, que foi uma icônica festa de música black aqui em São Paulo. O evento era realizado em alguns salões pela cidade nas décadas de 70 e 80. E, inclusive, foi realizado várias vezes dentro do Palmeiras. E é muito interessante porque o espaço Chic Show passa, além de ser uma festa, ele passa a ser uma espécie de congregação, assim, em torno da cultura negra. E uma geração de artistas frequenta esse espaço. E esse espaço passa a ser culturalmente importante para eles. Então o documentário vai ter entrevistas de nomes extremamente diversos, como o Péricles, o Mano Brown, o DJ Taíde, o Rapping Hood, toda essa galera falando sobre a importância de ter ido a esse baile. E aí o mais surreal é que o baile, como festa, ele acaba se transformando numa produtora de shows. E aí eles trazem shows assim, tipo James Brown, Earth, Wind and Fire. Obrigado. E shows gigantescos de artistas brasileiros. Tipo, Jorge Benjor passa a fazer muitos shows no Chic Show. A Sandra de Chá faz… Nossa, tudo errado. Sandra de Sá. Sandra de Chá. E acho que é uma história, assim, absurda. Depois o programa vira… Tia Chandra, eu quero me desconstruir. Para. Depois disso, a festa vira programas de rádio na cidade. Então ela tem uma importância muito gigantesca na cultura negra. E acho muito simbólico porque é daquelas histórias assim que parecem meio esquecidas, assim. Porque as pessoas ficam falando, shows internacionais no Brasil grandes só começam a vir por causa do Medina com o Rock in Rio. Porra, eles trouxeram o James Brown nos anos 70 pra tocar no Palmeiras, sabe? É foda pra caralho. Enfim, o documentário tá disponível no Globoplay. Acho que é tipo assim, vale a pena demais assistir. Porque é uma história muito boa, muito surreal. E dura 1h30, assim. Então é daquelas coisas que você mergulha e você fica assim… Por que ninguém está falando disso? Exatamente, eu quero conhecer o Luizão, porra. Eu quero abraçar ele, sério. É muito o Luizão legal, da né, Chic amiga? Show. Aí eu já vou emendar, Nica. Eu fiquei mal, assisti. Eu amei. Minha mãe assistiu junto, ela amou também. Aí eu ficava o filme inteiro. Eu falava, será que meu pai sabia o que era Chic Show? Porque era muitas coisas que meu pai ouvia, né? Eu falava, teu pai gostava, né, de Earth, Wind and Fire. Então, amigo, daí eu, ao longo do documentário, eu falava pra minha mãe, eu falava, mas será que o pai ia na Chic Show? Acho que ele não ia, mas acho que ele conhecia, né? Não, porque meu pai vinha pra São Paulo. E aí, daí eu falei pra minha mãe assim, eu falei, nem era a parte que ele começa a contar que ele começou a promover os shows, né? Aí eu falei pra minha mãe, mãe, mas o pai, tipo, teve aquele show do Earth, Wind and Fire no Ibirapuera, que, tipo, eu lembro super que ele contou, que ele veio com um amigo dele, de Sorocaba, blá, 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 blá. Com certeza a galera do Chic Show ia. Gente, daí aparece no filme, que é o Luizão da Chic Show. É o show. Aí eu chorei. Aí eu falei, ai, que lindo! É muito interessante no documentário isso, a construção de memórias nas pessoas em torno do evento. E eu achei muito bonito que o documentário foi feito quando essas pessoas estão vivas e puderam contar essas histórias pra gente. Pra que essas histórias também não se percam, assim. Tem a questão do filme ser construído, o pai contando pro filho e pro neto. Que é o super dono bonita da Chic essa Show, narrativa. tipo, daí ele vai contando pro filho e pro neto que eles estão sentados, daí ele vai mostrando uma timeline, assim, de como ele foi, né, fazendo com os irmãos dele, que daí também brincavam que eles eram meio que os Jackson 5 daqui, porque eram os irmãos e tal, que faziam tudo. Gente, mas que patrimônio, Luizão. Daí depois vai falar também um pouco sobre como o Luizão, tipo, daí ele entende que é mais do que um movimento só da música disco, é da música preta realmente, e aí ele começa também a promover e ajudar o Pagode 90, tem muito da mão do Luizão aqui em São Paulo, ele começa a ter programa de rádio, então, tipo assim, gente, é todo esse documentário. As imagens, tudo. Apesar deles não terem muitas imagens de vídeo, as fotos são absurdas, assim. Os looks incríveis, as roupas, Juro, a estética é muito legal. Eu fiquei passada com É esse muito documentário. Obrigada, amigo, assista. por ter lembrado que entrou. Eu nem sabia que tinha entrado. Eu só sabia que existia esse documentário. Eu amei. É isso. Assistam. Menino Kleber Fak, tua vez.
Gente, eu falei mal do livro que eu tava lendo semana passada, voltei atrás, que eu tô adorando agora. O Viu? livro A dica pela metade. É, gata. O livro se chama A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Sinopse aqui pra minha amiga Isadora. No limiar entre a vida e a morte, depois de uma vida cheia de desgostos e carregada de remorsos, Nora Seed dá por si numa biblioteca onde o relógio marca sempre a meia-noite e as estantes estão repletas de livros que se estendem até perder a vista. Cada um desses livros oferece-lhe a hipótese de experimentar uma outra vida, de fazer novas escolhas e de corrigir erros, de perceber o que teria acontecido se tivesse escolhido um caminho diferente. As possibilidades são infinitas e vários horizontes se abrem à sua frente. Mas será que algum desses caminhos lhe proporciona uma vida mais perfeita do que aquela que ela conheceu? Então o livro é tipo assim, a premissa é meio que um clichê já de você poder viver outras vidas e poder reparar alguns erros. Só que quando ela vai reviver essas vidas e achando que vai ser uma vida melhor, ela começa a perceber que, por exemplo, voltar com o seu ex pode não ser tão legal quanto você achava que era. Você começa a ver as imperfeições dessa possibilidade de retornar para essas antigas vidas. E aí tem uma passagem no Brasil, com ela gravando, ela fala que ela vai gravar com o maior podcast de música do Brasil, que se chama O Som. E aí eu imaginei, não é o som, é o Vamos Falar Sobre Música. Assim. Então, é muito bom. Cita ali Tame Impala, Frank Ocean. Então eu tô gostando bastante do livro, porque ele me quebrou com essas expectativas. Um filme, Take Shelter, de 2011, dirigido pelo Jeff Nichols e protagonizado pelo Michael Shannon e a Jessica Chastain. E a sinopse é a seguinte: um pai de família começa a ter visões sobre a chegada de uma tempestade apocalíptica. As imagens o atormentam e ele decide construir um refúgio. Sua conduta paranoica assusta as pessoas ao seu redor, a ponto dele mesmo querer questionar seus atos. Tem pra comprar, pra alugar. É bem interessante, é um filme independente, foi filmado com, sei lá, R$25 e um abrigo subterrâneo, que é tudo que precisou pra fazer esse filme. A atuação do Michael Shannon tá excelente, a Jessica Chastain também, e ele lida muito com essa questão da paranoia norte-americano, fala um pouco sobre saúde mental numa sociedade sem SUS. Então, vale muito a pena assistir. É um filme muito simples, mas eu não entendi nada desse filme. Você assistiu ele já? Eu assisti, foi uma das últimas coisas que eu aluguei na videolocadora muitos anos atrás. Mas eu não entendi muito. A atuação dele é maravilhosa, o Michael Shannon tá incrível, mas chegou uma parte que eu fiquei assim… não entendi. Às vezes não é pra entender, às vezes é só pra sentir. Mas aí eu não entendi também, não senti muita coisa. Fiquei só assim, legal, interessante, grandes atuações. Beautiful girls. Foi assim que eu fiquei assistindo. Mas já que estamos falando de sentimento, Nick Silva, quais são os sentimentos que você traz pra gente nessa edição? Eu quero trazer um podcast que é o Color versus Color. É um podcast relativamente novo da Rádio Novelo. A Evelyn Argenta, que produz e apresenta esse podcast, e é basicamente sobre a treta dos irmãos Fernando Collor e Pedro Collor, ali no comecinho dos anos 90. Já saiu, né? Saiu, começou no dia 25 do mês passado. Eu preciso ouvir esse. Pois vocês falam tão camp. Então, eu fui esperando uma aula de política, de história. Maluquice. Tudo isso que a gente tem muito correndo ali no ensino médio, mas não, é basicamente fofoca. É isso, porque eram tantas fofocas. As fofocas eram basicamente: um dia o irmão foi na Veja dizer que o outro cheirava cocaína, não sei quem. Aí o outro foi lá dizer: mas daí a fulana roubava sabonete pra revender. Era um nível tão bizarro que você fica. TV Fama. Mas eu adoro que eles não chamam de fofoca no podcast. É sociologia do babado. Então… É informação. Tem todo um rolê ali. É maravilhoso, assim. Até agora foram lançados 6 episódios. São 8 no total. E eu tô adorando, assim. Maravilhoso. Fofoca edifica demais, ainda mais fofoca nesse nível. Bem feita. Enfim, bem pesquisada, né? É gente rica sendo mesquinha, sabe? De um jeito bizarro. É o nosso… Qual que é a série dos bilionários lá do… Todo mundo gosta? Succession. É o nosso Succession, isso aí, basicamente. Maravilhoso. Se chama Sucção aqui no Brasil, o nome dessa série. E é isso.
Comentários referentes à última edição do nosso podcast, VFSM 264, a era do pop classe média. Comentário do Rodrigo Berg, ele falou o seguinte: não tem nada a ver com a pauta, mas tá bom. Mas veio dizer que adorei a escolha da capa do episódio. Lembra muito aqueles folhetos de testemunha de Jeová que deixavam com a gente. Achei camp. O @olhoouvido falou no Instagram. Quando vocês mencionaram o caso da Kelela, fiquei pensando em como aí ainda é mais difícil para artistas pretas furar essa bolha. Todas as artistas citadas como exemplo de pop classe média são brancas. Carly Rae, Rita Ora, Ava Max e o gominho gringo Troye Sivan. Para uma artista preta vai ser ainda mais difícil chegar até mesmo nesse lugar intermediário do pop. Lá no Spotify eu perguntei que outros nomes pertencentes à classe média do pop você lembra? E pessoas canceladas não vou citar. Ariel Sofia falou: Little Boots, N, LX, Tovilo, Pop, Caroline Polachek, Grimes, Alice Glass, são muitas. Gente, eu acho que aqui dessa… A Tovilo, o resto é ainda é um classe C ainda, pra né? baixo, assim, né? Falando em lutas de classes, eu gostei muito do comentário aqui do Lucas Rodrigues no nosso Instagram. Um exemplo de classe média do pop é a Katy Perry. Já foi de classe abastada, mas vieram os anos Trump, Bolsonaro e a crise veio. Foi rebaixada pela classe média e hoje se vira como pode. E é verdade, ela tá vendendo cada sapato feio. Coitada. O comentário do Bruno Oliveira, ele falou uma que não foi citada, e eu já vou dizer que eu discordo, é Phoebe Bridgers. Eu acho que é outro rolê, gente. Não é nada de música pop aqui. Não. As pessoas não estão entendendo o lance Vocês não entenderam o ali. Não entenderam o lance. Querer ser do pop… É o que a gente tá falando. A Phoebe, ela pode ter estourado uma bolha, mas não era o… Tipo, aqui, ó, o Emílio Hensel fala… O pretexto Sarah dela. é indie também. Gente, não, gente. Não é esse nível. Pop. A @p.loma falou: gente, adoro a guerra que eu conheci no Queijo Quente Podcast, no podcast VFSM, eu amei, esse momento é nosso. Obrigada, podcast de jornalismo musical, por trazerem mais informações para os meus dias. A gente que agradece o carinho. O Alisson falou: eu acho que Halsey, Ellie Goulding, Tove Lo, Camila Cabello e Jessie J se encaixam como classe média do pop. E a grande maioria delas também se encaixa na categoria lavagem de dinheiro. Concordo. Aí tem, os comentários do Instagram tão ótimos. Alguém falou, @Rassoli falou: o pop classe média acessando vários espaços. Obrigado, Luiz Inácio Lula da Silva. É a Rafa, linda, um beijo. Saudade, minha amiga. O @David Henrique falou: acho engraçado que a Marina The Diamonds, na tentativa de ficar mais popular, perdeu grande parte da base de fãs sólidas que ela conquistou, kkk. Nossa, fez o caminho inverso de muitas das nossas meninas. Nossa, abaixo da linha da pobreza, essa daí acabou, coitada. Os comentários, vocês arrasaram essa semana, gente, tá tudo. Boa. Eu sou o @Kleberfak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e segue também o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie, se você puder avaliar, dê 5 estrelas. Menos do que isso, não perca nem seu tempo e faça comentários sempre positivos sobre o nosso trabalho. Senão a gente vai pro Twitter, que nem os artistas. Exatamente, eu vou reclamar que tô sendo atacada ali, criticada. Porque eu sou talentosa, sou perfeita. A gente é foda, uma geração foda, caralho. Exato. E se puder, e se você quiser ser uma pessoa melhor do que as outras, melhor do que a classe média brasileira, seja um de nossos apoiadores. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5.000 por mês, você tem acesso ao nosso programa com muita antecedência. E ao apoiar a gente, você participa do nosso grupo fechado para os apoiadores, ouve programas com milênios de antecedência e participa dessas discussões sempre quentes sobre Golden Shower que estão rolando aqui no nosso grupo fechado. Ai, palhaçada. E participa aqui das gravações ao vivo. E dessa vez nem fomos eu e o Clever que trouxemos. Você viu?
como Gabriel Cordeiro, o Valmor Viana, o Fabrício Neri, Jefferson Kozenieski, o Gabriel Benevides, que já falou aqui, ó, torcendo pra Olivinha vir para esse Lola 2024, como a Beatruzes, a Tuane Malman e o Eduardo Strokes Távora. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do programa. E todos juntos vamos falar Golden Shower. Golden Shower. Que palhaçada. Não vamos. Não vamos não. Tchau. Boca. Esse podcast foi editado por Nick Silva.